A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Vamos para a porção da palavra de hoje que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, onde nos fala que Jesus apazigua a tempestade, ou seja, Jesus acalma a tempestade. Que diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e disseram uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Precisamos encontrar ou entender o contexto, que envolve esta mensagem, que se inicia no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 1, onde nos fala que Jesus ele estava ali ensinando a multidão junto ao mar, e por se ajuntar ali uma grande multidão, ele se assentou em um dos barcos que estavam ali e começou a ensinar aquela multidão que estava ali em terra. E por já ser tarde, depois de trazer alguns sermões, ensinamentos ali para a multidão, Jesus ele convida os seus discípulos a passarem para outra margem, que estava ali cerca de 13 quilômetros de distância, de uma margem à outra ali. E Jesus, por estar cansado, ele, ao entrar no barco e adentrar o mar ali, ele deita ali na polpa do barco ali, em uma almofada, e vai descansar, dormir. Quando se levanta uma grande tempestade ali naquele mar, e o vento começa a assolar aquele barquinho, levando os seus discípulos ao desespero. E a angústia foi tão grande na vida daqueles discípulos que ali estavam com Jesus ali, que os discípulos resolveram acordar Jesus e questionar Jesus se ele não se importava ali de eles perecerem em meio àquela situação, ou morrerem em meio àquela situação, pois o vento batia forte contra o barco, a água entrava no barco, e eles estavam correndo sério risco de ir a pico, ou de afundar aquele barco ali. E Jesus, se levantando ali, Jesus apenas repreendeu ali o vento, repreendeu o mar ali, e houve ali grande bonança no meio daquela tempestade ali, no meio daquele mar ali, E eles se maravilharam com aquilo e começaram a se questionar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, meus irmãos, essa mensagem ela reflete muito as nossas vidas, Porque em algumas situações que nós vivemos, nós até questionamos às vezes por que nós somos assolados pelas situações, pelas tempestades da vida, Mesmo sendo crentes, servindo a Deus, buscando viver com sinceridade, E uma das coisas mais lindas que eu acho em Jesus é que ele nunca nos prometeu que seria fácil, Nunca nos prometeu que nós não iríamos sofrer as assolações da vida, que são naturais da nossa vida, Jesus nunca fez essa promessa. Jesus falou que tomai de mim o meu fardo é leve, Então o fardo de Jesus é leve, mas não quer dizer que nós não tenhamos um fardo para carregar nas nossas vidas, Mas o importante é que nós não devemos perder a fé e a esperança em saber que Jesus sempre está conosco no barco. Jesus está conosco no barco. Na hora que nós não pudermos resolver a situação, Jesus ele vai resolver para nós. O importante é nós mantermos a nossa fé, crendo que nós servimos a um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso em realizar todas as obras necessárias em nossa vida. Tem lutas que nós devemos passar,
que nós temos que passar, até por questão de amadurecimento espiritual, nós precisamos passar por algumas situações, mas nós nunca devemos esquecer em nenhum momento que Jesus, ele sempre estará no barco conosco. Jesus está no barco contigo, independente do que você esteja passando, independente da situação que você esteja vivendo. Creia somente que no momento certo, no momento oportuno, Jesus irá resolver a situação. Deixa eu te falar uma coisa, se estava ruim para aqueles discípulos ali, que estavam com Jesus no barco, imagina para aqueles que estavam sozinhos, que não tinha Jesus no barco deles. Porque se nós pararmos para olhar, Jesus saiu para o mar e outros barquinhos o acompanharam. Se estava ruim para aqueles que Jesus estava com ele no barco ali, imagina o desespero dos outros. Amém, meu irmão? Então, independente do que você passe na sua vida, passe com Jesus no seu barco e deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Amém? Que a paz de Cristo reine soberana sobre a tua vida, em nome de Jesus.